Boa noite a todos. Bem-vindos. Karina já está aqui conosco. Bem-vindo a todos. Bem-vinda, doutora Rochelle, doutora Daisy. Mais uma noite estamos juntas. A doutora Daisy aqui conosco, minha sócia parceira. E hoje recebemos a doutora Rochelle, que também é nossa companheira de estudo, nossa companheira de debate, né, Rochelle, em relação ao planejamento patrimonial e sucessório. Seja bem-vinda. A Rochelle é nossa colega advogada, fala da Paraíba, e eu te passo a palavra, Rochelle, para te apresentar, né? Bom, boa noite. Eu me sinto muito honrada de estar no meio dessas duas feras, né? Que tanto eu aprendo com vocês. E estou muito feliz de estar aqui hoje, de ter recebido esse convite, porque me afaga o ego. Então, eu estou muito feliz e com o nosso tema preferido, né? Que a gente adora conversar sobre isso. É isso aí, vamos para frente, vamos explicar para o pessoal por que todo mundo deve constituir a sua holding familiar. É isso aí. Doutora Daisy, boa noite a todos. Boa noite a todos, né? Boa noite, nossa convidada, Rochelle, amiga, querida advogada, tão competente, que vai dividir aqui conosco hoje essa live e vai engrandecer com o teu conhecimento, né, Rochelle, lá da Paraíba, aqui para nos brindar com a tua presença. É um prazer te ter aqui com a gente e vamos começar então para poder economizar o tempo de todos aqui que nos assistem. Só chamando a atenção para o fato de que isso veio na minha cabeça agora. Veja só, eu estou aqui na Paraíba, no nordeste do país, no cantinho lá na pontinha lá do leste do mapa, e vocês lá embaixo no sul, né? E assim, a gente está o tempo todo conectada, estudando e discutindo esse assunto. Então, eu acho que isso é muito louvável, muito bacana, essa junção de conhecimento. Imagina a gente poder trocar o tempo todo, como a gente troca conhecimento sobre o assunto, conhecimento dessa forma, eu aqui na ponta do mapa, vocês lá na outra ponta do mapa. Às vezes muito sensacional. É isso aí, Rochelle. Tu fala da cidade de João Pessoa, que é a capital da Paraíba. Isso, eu estou aqui entre Recife, que é a capital de Pernambuco, e Natal, que é a capital do Rio Grande do Norte. Cidade maravilhosa. Mas é isso, Rochelle, o planejamento patrimonial e sucessório possibilita isso, né? Muito embora a gente esteja em municípios com realidades diferentes, com algumas legislações em relação à ITBI e tal, nós conseguimos nos aproximar porque o sentimento é único. A família, o sentimento é o único só, é de proteção dos filhos, é de proteção, é o pagamento de menos tributo, então nos aproxima por esse fato. Mas, Rochelle, vamos ao assunto e eu te passo a palavra para iniciar aí um pouco a nossa conversa, que vai ser um bate-papo, na verdade, né? Eu já dou boa noite para o Elcio, para a Nayara, que estão entrando aqui. Nós já temos 15 convidados, então já estamos com muito prestígio. Que coisa boa! Às 19, depois de um longo dia de trabalho. E véspera de um feriadão. Sim. Exato. É verdade. Então, como a gente está nessa época, inclusive da Semana Santa, traz a gente sempre muito para reflexão, né? Traz a gente para dentro da família também. E o nosso tema tem tudo a ver, o nosso trabalho tem tudo a ver com família, né? A gente está o tempo todo trabalhando, estudando e procurando melhorar para levar para a família brasileira a melhor proteção patrimonial, pagamento de menos impostos. E aí a gente teve a ideia de se juntar aqui, nós três, para a gente dizer para vocês por que as pessoas devem fazer uma holding familiar e quais são aqueles mitos, aquelas inseguranças que elas têm, né? Aquela ideia errada que elas têm e que terminam levando ela a não fazer o seu planejamento através de uma holding familiar, né? E um digamos assim, um dos pensamentos equivocados que as pessoas têm, né, é que é preferível, é que a pessoa prefere
fazer uma doação em vida ou comprar um bem e colocar logo no nome do filho ou da filha. Esses dois fatos, esses dois comportamentos, eles vão acarretar impostos e impostos pesados. Porque se você pega o seu bem, tá? O pai vai lá com a maior boa intenção, compra aquele apartamento de 500 mil reais e na hora de escriturar, vai escriturar o nome do seu filho, para já deixar para ele. Isso daí vai acarretar um problema contábil que a Receita Federal pode vir com muita sede ao pote. Por quê? Porque o seu filho, se ele não tiver um lastro patrimonial que justifique aquele bem entrar no patrimônio dele, certo? Aquilo vai ser considerado uma doação. Da onde veio aquele dinheiro? Se a Receita Federal rastrear, e as minhas colegas sabem aqui que hoje cada vez mais fácil para a Receita Federal rastrear, porque tudo hoje é tecnologia e é virtual, né? Todos os sistemas estão interligados. Então, se a Receita Federal ela perceber que aqueles 500 mil saiu de uma conta de um titular e o bem entrou no nome de outra pessoa, isso daí pode ser configurado sim uma doação. E vai incidir o imposto do ITCD, que é o mesmo imposto do inventário, e a base de cálculo vai ser alta e a pessoa vai terminar pagando um imposto altíssimo, além de responder, né, por possível fraude aí, tentativa de fraude, que as pessoas não levam muito em consideração, mas existe uma legislação penal tributária, né, que esse tipo de manobra pode ser enquadrada em algum crime tributário, certo? Então, é muito perigoso e desaconselhado você fazer esse tipo de manobra e comprar um bem e colocar no nome do seu filho. O outro ponto negativo que tem nessa operação é que a partir do momento que você compra o bem e passa para o nome do seu filho, você já não tem mais controle nenhum sobre esse bem, sobre esse imóvel. Então, se por um acaso um dia você precisar vender, seja porque apareceu uma super oportunidade de venda, ou porque você precisa, aconteceu um fato novo, por questão de saúde, você precisa vender aquele bem, né? Porque você precisa de um dinheiro ali rápido, você não tem como vender sem a autorização do seu filho. E se esse filho for casado, tem que ter a autorização da mulher ou do marido. Então, veja, você perde o controle sobre aquilo que você pagou para ter, tá? Que veio do seu esforço pessoal, certo? Enquanto que na holding, seja quando a gente leva e faz esse planejamento sucessório por dentro de uma holding empresarial, por dentro de uma empresa, a gente garante o controle do pai e da mãe de todo o seu patrimônio, não só desse bem, mas de todo o seu patrimônio. Então, o pai e a mãe, ele jamais vai ficar sem ter o controle do seu patrimônio quando fizer a sua sucessão por dentro de uma holding de uma empresa. Então, eu queria chamar a atenção especialmente para esses dois pontos. É muito perigoso, né, você fazer essa manobra, comprar um bem, colocar no nome do filho, por conta dessa contabilidade que não vai bater, você pode responder e você pode pagar muito mais caro, tá? Como também pela ausência total de controle. Você vai ficar nas mãos do seu filho e de outras pessoas, de genro, de nora, enfim, de terceiros. Sem dúvida. Essa doação, ela é muito questionada a nós, né, Rochelle? Ah, mas não é mais fácil fazer uma doação em vida? Mas tem toda essa questão que tu abordou, que é muito importante ser considerada. Aproveitando aqui, canal da Vibis, Novo Hamburgo, Deise está presente, a Vander, Sereni, todos aqui conosco. Que prazer tê-las aqui com a gente. São pessoas que nos acompanham sempre. A Wander está em todas as palestras, está em todas as nossas lives. Boa noite, Wander. Que coisa boa. O pessoal de Novo Hamburgo aí também. Que legal. Rochelle e Deise, uma questão bem importante que a gente precisa falar, uma objeção, inclusive, que é uma das primeiros questionamentos que a gente tem, é se a holding familiar ela custa caro. Uma das primeiras objeções que nós temos.
E aí eu respondo já com uma resposta muito breve, que caro custa não planejar, né? Não planejar e deixar o problema para os filhos, isso custa caro. Pode ser que não seja para aqueles patriarcas que têm o nome todo certo agora, mas para os filhos custará muito caro, porque eles hoje têm um poder aquisitivo muito menor, estão começando uma vida, estão estudando, e é muito difícil adquirir um patrimônio para conseguir quitar essas obrigações no futuro. Isso é a primeira observação. Em relação a quanto custa uma holding, por óbvio, a gente não tem receita de bolo e nem a minha é igual da Daisy, igual da Rochelle. Então, não há holding igual, portanto, não há custo igual. Então, essa avaliação, ela é feita e os profissionais especializados, eles fazem numa sessão de viabilidade, que a gente chama, que é uma primeira reunião, onde a gente consegue conversar e entender a situação da família, entender a situação do patrimônio, para que no segundo momento, quando da elaboração do croquis, né, da planta baixa, digamos assim, a gente consegue estruturar, calcular não só os valores dos impostos, sim, porque na holding a gente paga imposto, ela é lícita, ela é uma empresa formal, todo mundo sabe dela. Então, nesse momento, a gente consegue saber os custos do imposto e os honorários também. Aí sim nós conseguimos ter uma visão geral de quanto ela custa. E ela custa, claro, depende do patrimônio, depende do acervo da família, depende da atividade econômica da família, porque algumas vezes, algumas famílias que nos procuram, elas têm atividade empresarial, elas têm atividade rural, e é em cima disso que são feitos todo o planejamento com seus respectivos valores e assim por diante. Então, essa é a objeção de quanto custa, bem menos que o inventário, bem menos deixar para o futuro, quando o imposto é alto, quando o imposto está para subir e assim por diante. Então, é muito importante essa avaliação, né? Ela custa menos, isso não há dúvida. Não há dúvida. Né, Daisy, o que tu tem a observar? Eu tenho observações a fazer, temos várias, né? Mas eu quero chamar aqui a atenção para aquelas pessoas que dizem isso pode ficar para mais tarde. E na verdade, eu acho que caro, né, Daisy? Deixar para mais tarde custa caro e pode custar mais caro ainda. Eu tenho duas observações a fazer aqui. Eu vou começar. Eu acho que as duas são bem importantes, nem vou dizer que uma é mais leve do que a outra. Mas vamos pensar, a gente não se dá conta e não quer pensar na morte. Temos tempo pela frente. Isso a gente não sabe, ninguém sabe. A gente sabe quando veio, tivemos o nosso primeiro dia, mas não sabemos quando vai ser o nosso último dia por aqui. Então, muitas pessoas, e muito mais nesses últimos anos aí de pandemia, onde nós realmente nós batemos com essa realidade que eu fui uma que peguei Covid, né? Então, eu tive ali, eu hospitalizei, eu fui para o oxigênio, podia ter a doença avançada e eu não ter saído do hospital. E se eu não tivesse saído do hospital, com certeza eu teria deixado coisas por fazer. Entre elas, alguns, eu não digo que eu não, porque eu já tenho meu planejamento pelo menos iniciado, mas teriam deixado talvez um rabo de foguete, como a gente diz, para os seus filhos, né? Não tendo planejado, não tendo talvez ainda imóveis por regularizar, talvez deixando os filhos numa situação que pudesse haver conflito, né? Quem quer seus filhos brigando, quem quer seus filhos se degladiando por uma herança, mas se a gente não deixa organizado, se a gente não deixa conversado, se a gente teme falar desse assunto ou acha que tem muito tempo para conversar sobre isso, não vai ser
lá no futuro, quando a gente já está naquele momento, naquele leito de morte, ou quando a gente perdeu a capacidade para conversar com eles sobre isso, que vai ser resolvido. Então, deixar para um dia, pode que esse dia não chegue e a gente tenha deixado um problema para os nossos filhos. E um outro ponto que eu quero abordar com relação ao deixar para depois é que hoje fazer um inventário é muito caro. A gente já sabe, já estima os custos. No nosso país, os impostos são variáveis, o imposto sobre a herança é variável, o teto é 8%, mas ele está para aumentar a qualquer hora, não é, gurias? A gente está acompanhando isso muito de perto, tem tramitando projetos de lei, já estão lá no Senado, né? E isso pode elevar, nós temos uma proposta que aumenta de 8%, que é o teto nacional, para 20%. Olha, se o impacto hoje já é difícil, temos estados que tributam 2%, aqui no Rio Grande do Sul é entre 3% e 4%, mas para doação e 6%, o limite de 6% para herança. Rochelle, quanto é que é aí na Paraíba? Aqui é 8%. É 8%, né? Imagina chegar em 20%, né? Quem vai ter a condição de fazer? Pensa, o teu filho tem essa condição, tu quer deixar para ele ter que passar por isso, ter todo esse desgaste, já tem a dor da perda e mais a dor da perda patrimonial, né? E fora isso, ainda tem um outro projeto tramitando que vai agregar 27,5% sobre os 20%. Então, vai a 47%. Pensa o que significa isso e o impacto que isso vai ter no teu patrimônio. Eu não vou aprofundar aqui, porque nós estamos trazendo só situações a se refletir, que vocês possam refletir e trazendo luz para isso. Então, dentro da holding, nós temos custos reduzidos, nós temos possibilidades de organizar o patrimônio, nós temos possibilidades de já deixar organizada a sucessão com uma redução tributária muito muito eficiente, né? Então, é uma coisa que se faz pensar, nós queremos trazer a vocês a reflexão sobre isso. Eu acho que, com relação ao deixar para depois, já temos aí argumentos suficientes para que vocês pensem, devemos deixar para depois ou devemos começar já a pensar sobre isso e a organizar o nosso patrimônio, a nossa sucessão. E sobre essa questão, viu, Deise, do aumento do imposto, a gente sabe, né, como você bem falou, a gente estava acompanhando isso muito de perto, e quando veio a pandemia, né, a economia do país quase entra em colapso, né? A gente está aí vendo a alta dos preços, inflação, etc. E o que aconteceu? Está sendo extremamente recomendado aos governos que aumentem os impostos sobre a herança para conter o impacto financeiro, o prejuízo financeiro que a pandemia trouxe aos cofres públicos. Então, a OCDE, que é uma organização, está recomendando aos estados que faça esse aumento no imposto sobre a herança. Então, isso é uma possibilidade muito palpável, não é verdade, doutora Daniela? Que pode sem dúvida, a qualquer momento e muito provável de acontecer. E aí, puxando esse gancho que você falou sobre a reflexão, eu acho muito importante, eu gosto muito de falar para as pessoas quando eu estou dando uma palestra ou quando eu estou fazendo alguma live, que o assunto da holding familiar tem que ser trazido para a mesa de domingo, para o almoço de domingo da família. Tá? O brasileiro ele precisa acabar com esse medo, com esse receio de conversar sobre isso, né? Porque é preciso a família, o impacto financeiro, o impacto emocional que um inventário faz dentro de uma família é absurdo. É absurdo, então as pessoas precisam trazer esse tema para o almoço de domingo, sim, tornar isso uma coisa mais leve, uma coisa possível, porque é um benefício para a família, não é verdade? Então, uma outra objeção muito comum de se
de confundir a cabeça das pessoas é se as holdings, se a constituição de uma holding é um procedimento ilegal, né? Eu acho que... É um jeitinho, né, Rochelle? Um jeitinho ou uma invenção de advogado? É Isso, tão bom que só pode ser um jeitinho. exatamente. Então, assim, eu acho que o nome já não ajuda, né? O nome por si só é um nome americanizado, né? Um nome inglês e é difícil até para as pessoas mesmo falarem o nome, e quanto mais se familiarizar, é mais difícil ainda. Então, mas a holding, o planejamento sucessório através de uma holding, né, ele pressupõe que seja lícito. O que nós utilizamos e devemos utilizar para fazer uma holding é justamente da legislação tributária, da legislação, né, empresarial e outras legislações. É o que a lei permite que nós façamos. Né? Todo o nosso procedimento é às claras, é registrado. Pelo contrário, se você tem algum débito, se você tem algum imóvel irregular, a gente trata de regularizar ele para poder entrar dentro da empresa. Então, assim, é um procedimento completamente lícito. A holding, o planejamento sucessório, ele não serve para fazer desvio de dinheiro, para fraudar credor, né? Se você tem ali uma dívida e já em execução e quer fazer uma holding, você vai chegar para o advogado e vai perguntar se é possível. É possível? É. Desde que você vá ali e garanta um bem, deixe de fora um bem que garanta aquela execução, né? Mas vamos fazer isso de acordo com o que está certo. Pague o que está devendo, o restante a gente faz o planejamento, né? Para que não seja uma nulidade mais para frente. Não fazemos também, não constituímos planejamento sucessório para deixar herdeiro necessário de fora, companheira de fora, isso não é a intenção, né? É bem certo que as holdings, elas trazem uma forte proteção ao patrimônio da família, mas ela está longe de ser utilizada para atos ilícitos, né? Para burlar alguma legislação ou para dar aquele jeitinho brasileiro, como a doutora Daniela bem explicou aqui. Então, esse mito de que holding é um procedimento ilegal, ele é totalmente descabido. Sem dúvida, Rochelle, acrescentando rapidamente, em todas as palestras eu também refiro que é uma empresa que quem tem mais interesse na questão tributária sabe, que é o fisco estadual, fisco municipal, fisco federal, exato. Ou seja, todos sabem da constituição, da movimentação, da integralização e assim por diante, de seus sócios e tal. Outro item muito importante, Rochelle, mudando um pouco a objeção, é dizer que a minha família, nós nos amamos e nada vai acontecer. Então, eu não preciso disso. Não é o que a prática nos mostra no dia a dia do escritório, quando a gente trabalha com famílias, quando a gente trabalha com pessoas. Porque aquele ditado de que a gente conhece o irmão na herança, no inventário, e a gente conhece o marido no divórcio, as mais certas. É absoluta verdade. São verdades, porque a gente vê na prática que hoje está tudo muito bem, o patrimônio foi adquirido, está sendo adquirido, os filhos estão de acordo, acontece que muita água rola no caminho das pessoas, as coisas mudam, as opiniões mudam. Além disso, um fator muito importante, nós começamos a ter agregados, né, e nada contra eles. Eles também têm opinião e eles começam a dar opinião em relação ao patrimônio. Mas eu acho que aquilo tinha que ser teu, ou acho que aquele aluguel teria que ser teu, e assim por diante. Então, esse fator, na minha família nunca vai acontecer isso. Não é verdade. A gente torce para que aconteça, mas o que a gente vê no dia a dia não é essa forma, né? E você veja que não é só no seu escritório, né? Isso é unanimidade entre nós. Exatamente. Há 30 anos eu faço isso, e há 30 anos eu vejo
famílias se destruindo, né? E às vezes eu sempre tenho dito que não é no patrimônio, muitas vezes, que está o foco da divergência. O patrimônio é aquela válvula de escape que vai resolver, ou que está entranhada, é a emoção passada, o que aconteceu naquela família. É um filho que se acha rejeitado ou preterido. Ai, meu pai depositou mais confiança no outro. Então ele vai querer mostrar ali na hora da partilha do patrimônio que ele tem força, ou ele vai demonstrar a raiva que ele sentiu um dia. Então, às vezes um processo, eu tive inventário já assim, que foram de 15, 20 anos, né? E não, talvez não que eu tenha ficado 20 anos com eles, mas que eu já peguei andando, e na verdade, assim, ele dura o tempo da emoção, ele dura o tempo do rancor. Quando as coisas vão sinalizando, vão cicatrizando, melhor dizendo, vai ruma às vezes até para o acordo, mas daí ali é para assim, ó, não aguento mais, resolvi, cada um toma o seu rumo, não preciso mais brigar contigo, isso está resolvido, né? Essa semana mesmo, né, Daniela, nós atendemos uma família assim, né, que terminou o inventário depois de 25 anos, e ela já então começa a querer fazer o planejamento. A família está destroçada, são 2 irmãos que não vão se falar nunca mais, né? A mãe tomou partido de um, então isso é muito complicado, e a gente vê que realmente em todas as famílias existe essa possibilidade, né? Basta acenar a possibilidade de ter que partilhar um patrimônio que pode dar a faísca. É verdade. Sem dúvida. Eu tenho uma objeção aqui também, que eu vou abrir a holding no nome dos meus filhos, e com isso, então, eu vou ficar sem meu patrimônio, né? Na verdade, não é bem assim que funciona, né? O casal ou o titular do patrimônio, ele vai abrir, sim, a sua empresa no seu nome, vai integralizar, sim, o seu patrimônio, vai doar, sim, as suas cotas para os seus filhos, mas ele vai ficar embutido de todas as cláusulas de proteção. Essa doação é com reserva de usufruto vitalício, vai ser garantido para ele um bom planejamento, faz isso, né? Garante para ele a administração para o casal ou para o titular do patrimônio. Nós podemos estar falando aqui também com uma pessoa que já enviuvou e que está sozinha nisso, né? Então, mas sempre pensando no titular ou nos titulares do patrimônio, eles vão ter garantida a administração até o seu último dia, eles vão ter garantido que o seu patrimônio não vai comunicar com o patrimônio, com os companheiros dos seus filhos, companheiras, marido ou mulher, então vamos falar aqui num sentido bem amplo, né? E isso, assim, não é nada contra essas pessoas. Eu sou nora também, né? Nós somos noras, nós somos sogras, né? Eu sou sogra, né? Então a gente tem uma situação que nós ocupamos todos os pontos, mas naquele núcleo familiar, né? Pais e filhos, esse núcleo fica preservado, porque ali as relações conseguem ser preservadas e discutidos os interesses que são únicos, né? E isso fica preservado, isso fica muito bem delineado quando se faz o planejamento. Então, dizer assim, mas eu vou ficar desprovido do meu patrimônio, fazer uma holding me deixa sem mais o controle, não. Tudo fica igual, diferentemente do que lá naquela doação que tu começou conversando, onde a gente doa e perde esse controle, né? A gente fica à mercê da vontade dos filhos que receberam esse patrimônio, simplesmente para que lá no futuro não tivessem que pagar a conta, mas que, na verdade, sabem que é dos pais. Hoje à tarde, né, nós temos muitas histórias para falar. Hoje à tarde atendíamos uma família que realmente, né, não apontaram como uma objeção, mas se conversou sobre isso, e o filho disse:
seria uma inversão de valores o meu pai ter que pedir para mim, né? O patrimônio é dele. E é exatamente assim que é. Na holding, o patrimônio continua sendo, até o último dia, então, dos instituidores da empresa, dos que começaram aquela empresa, que doam as cotas para os seus filhos. Então, penso eu que a gente trazendo a conversa, naquela conversa de domingo, vamos conversar sobre, vamos entender o que acontece, vamos conversar com um especialista, faz com que o planejamento seja tranquilo, com eficiência tributária, com gastos muito, muito menores, não vou querer falar difícil aqui, porque não vai sair, né? Muito menores do que se tiverem lá no futuro que passar pelo inventário, ainda com a grande possibilidade de haver um conflito e as famílias destruídas, né? Então, eu acho que... Eu costumo dizer, viu, que se você não planejar como vai ser a sua distribuição de patrimônio e como você quer, digamos assim, o relacionamento dos seus filhos, se você não planejar, quem vai fazer isso é o Estado. Ele faz por você e ele não está nem aí. Se o seu filho não se dá bem com a sua nora, se aquele outro filho enfim, é mais sensível do que aquela filha, isso não vai importar. Então, é primordial que se você tem amor pela sua família, você já deixe tudo planejado, tudo pronto, tudo distribuído, né? Porque, como bem a doutora Deise já explicou, o controle é seu até o fim dos dias. Com certeza. Meninas, antes da gente ir encaminhando para o final, porque já estamos aí mais de 30 minutos, eu vou cumprimentar a senhora Sereni, que está com a nossa concessão de viabilidade paga. Já a nossa equipe está entrando em contato, dona Sereni, para agendar nosso horário. Que bom ver aqui conosco. Logo nós estaremos juntas conversando. A Marina, distância. A Neiva, a dona Helena também. Dona Helena, boa noite. Está com a sessão marcada também conosco, Deise. E sim, a Neiva fez uma pergunta rápida e eu vou responder para esclarecer aqui. Ela fez aqui no chat. Gostaria de saber que fazer inventário, deixando os bens no nome dos herdeiros, sem divisão, dividir somente os lucros dos aluguéis. Qual é a tua posição sobre isso? Então, meninas, me auxiliem, mas não é a minha posição. Quem determina é a lei, que sim, deverá haver a divisão do patrimônio. Não é parte, não é assim, não, eu só quero deixar os aluguéis. Isso não é uma disposição de vontade. É uma determinação legal em que essa divisão, em seus percentuais corretos e determinados, deverá acontecer. Mesmo sendo 2, 3 irmãos, como ela colocou ali no chat. Tá bom? Isso aí. Eles poderiam abrir mão e deixar com reserva de usufruto, né? Ou fazer alguma disposição, mas isso é ceder direitos hereditários. Então, teria que fazer uma avaliação, né? Sobre isso, mas não existe essa possibilidade, eu fico com o aluguel e distribuo o aluguel, não ali no inventário, né? Isso. Teria que fazer definições de abrir mão de herança e tudo mais, então é uma outra situação a ser analisada individualmente. Né? Exatamente. Agradecemos também a Renata. A Wander comentou aqui que disse que está enfrentando um processo de inventário e está simplesmente apavorada no que vai pagar. É isso aí. A Wander é nossa colega, Dani. A Wander é nossa colega, ela trabalha na área do direito previdenciário e a gente vem conversando, ela tem acompanhado bastante de perto, porque ela realmente está com uma situação bem difícil para terminar esse inventário dela, mas se Deus quiser, ela vai chegar nisso a bom termo e poder dar prosseguimento no planejamento dela. Bom, Rochelle, Deise, eu vou encaminhar ao final, nós estamos aí com 40 pessoas nos assistindo, a gente encerra essa noite muito feliz, porque foi um encontro breve, mas proveitoso, né? Nós trouxemos informações
super importantes, informações que de fato chegam até nós, né, Rochelle e Deise? De fato, o cliente chega na nossa frente e questiona. Então, eu agradeço mais uma vez, Rochelle, que nossa colega querida, que de estudo, de profissão, lá em João Pessoa, que eu adoro, nos ajudando aqui, tá? Com as experiências que também enfrenta, que com tanta distância acabam sendo as mesmas, né? As mesmas, exatamente. Eu que queria agradecer mais uma vez o pessoal, as 40 pessoas que pararam nessa quarta-feira, véspera de Semana Santa, para ouvir um pouquinho sobre o que a gente tem para falar, o que a gente vem falando, né? Nossa missão de levar essa informação para a maior quantidade de pessoas possível, né? E deixar, como a doutora Deise falou, façam uma reflexão, né? A pandemia veio aí para fazer com que a gente olhasse para dentro das nossas famílias, para que a gente olhasse, valorizasse a convivência. Ele nos obrigou, eu acho que foi um sinal para nos obrigar a aprender a conviver, a aprender a olhar para a nossa família, a aprender a valorizar a nossa família. E o serviço que nós oferecemos, os planejamentos sucessórios, as holdings familiares, eu considero muito isso, sabe? Eu considero muito um olhar para dentro da sua família, um cuidado com a sua família, né? Porque o que vem pela frente pode destruir. Um inventário pode destruir, sim. Isso eu afirmo categoricamente, pode destruir uma família. Então, só tenho a agradecer por essa noite maravilhosa e que venham mais encontros como esse. Com certeza. Com certeza. Que prazer ter te recebido aqui, Rochelle, dividindo conhecimento, dividindo experiências, né? E realmente, com isso, a nossa intenção sempre é informar, trazer luz para uma situação que todos vamos enfrentar um dia, né? A gente pode enfrentar ela com mais conforto, com mais tranquilidade, nós na condição de filhos, nós na condição de pais, talvez a gente já não vai mais estar enxergando isso, mas nem no pensamento é bom que aconteça, ou a possibilidade de acontecer esse conflito, essa divergência entre os nossos filhos, né? Que a gente gosta tanto de vê-los juntos, né? A minha maior alegria é quando eu vejo meus filhos com os meus netos lá na minha casa e pensar que isso se perpetue, que passe de mim, né, que leve para as gerações futuras. A gente não pensa que quer eles brigando, eles não se falando, eles não se olhando, primos que não estejam juntos, né? Então, e a gente podendo fazer, por que não, né? Vamos pensar, vamos refletir, né? É isso aí. Muito obrigada. Vamos encerrar, então. Boa noite para vocês. Rochelle, muito Boa obrigada noite. novamente. Boa noite. Um abraço.